Intermissivista. Toda consciência intermissivista, seja ressumada ou não, está envolvida com a interassistencialidade da reurbanologia, citando o professor Valdo Vieira no léxico de Ortopensatas. Por isso, entender como funciona a dinâmica da Reurbex é extremamente útil e oportuno. Com o objetivo de promover vivência prática que propicie vislumbres do seu potencial pessoal na atuação junto aos processos da reurbanização extrafísica, o curso Projeciologia e Reurbex foi idealizado. Curso de longo curso, de abril a novembro, encontro após encontro, convidamos à reflexão conjunta dos diferentes aspectos da Reurbex, com a finalidade de aprofundar a nossa conexão com os amparadores especialistas em reurbanização. Eu sou Daniel Schell e estamos ao vivo pelo Zoom e no canal do YouTube do IPC. Você, internauta, pode enviar suas perguntas e comentários pelo chat. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com os seus colegas. Para os participantes do Zoom, nós contamos com tradução simultânea em inglês e espanhol. Isso só é possível devido à cooperação com a ISIC e seus voluntários. Agradecemos a todos os envolvidos. Em parceria com a Juriscons, o nosso tema de hoje é do Estado Nacional à Governança Global. Para aprofundarmos o entendimento do futuro Estado Mundial Cosmoético e de que maneira as estruturas políticas atuais podem estar encaminhando para chegar lá, convidamos o pesquisador Gustavo Vieira para esta live de hoje. Ele é professor de Direito Internacional da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, bacharel, mestre e doutor em Direito, voluntário da Conscienciologia desde 1999. Hoje é atuante na instituição conscienciocêntrica Juriscons. Na Enciclopédia da Conscienciologia, é autor dos verbetes Geopolítica da Consciência, Holocarma das Nações e Minas Terrestres. Seja muito bem-vindo, professor Gustavo. Olá, Daniel. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa do evento. E agradeço também a oportunidade da parceria entre o IPC e a Juriscons. É o seu momento, professor Gustavo. Pode tocar a Muito ficha aí. obrigado. Podemos dar início, então. Exato. Eu preparei um slide. Eu vou compartilhar um slide para tentar problematizar esse assunto, né? Como é que nós podemos observar esse processo, que eu diria transicional, essa transição, né, do que se pode observar do Estado Nacional à governança global, que seria, de alguma maneira, poderiam ser interpretados como prenúncios, como processos antecipatórios que demonstram a construção de algo que nós vamos, que na Conscienciologia, né, se fala em Estado mundial cosmoético. Então, essa é a finalidade aí. Sempre que nós abordamos um assunto na condição de docente, na Conscienciologia, nós temos por premissa, né, chamar a atenção para o princípio da descrença. Então, não acredite em nada, nem mesmo que nós vamos abordar nesta live. Tenha suas próprias experiências pessoais, né? Então, forme o seu próprio ponto de vista a partir do seus próprios referenciais. É, Apenas para introduzir o assunto, né? Bom, essa é uma abordagem a partir da Conscienciologia, né, como matriz, digamos, interpretativa e teórica, a partir da ideia, né, da teoria da Reurbex, da reurbanização extrafísica, que está densamente descrita nesta obra do professor Valdo Vieira, que é o Homo Sapiens Reurbanizatus. E quando eu fizer a referência a Estado, apenas em que eu estou falando em toda a instituição política administrativa que compõe, né, composta por todos os poderes, no marco da separação de poderes, executivo, legislativo, judiciário. No caso dos estados federados, né, todos entes federados, no nosso caso do Brasil,
Nós temos União, Estados, Distrito Federal, municípios como entes federados, e os demais entes que compõem a administração pública direta e indireta, mas agências, autarquias, demais. Então, por Estado se compreende esse todo, né? E apenas a palavra governança, talvez ela precise de uma problematização, um entendimento também um pouco diferente, que é o seguinte: ele é um processo decisório multicêntrico. Quando nós nos referimos à governança, é um espaço de compartilhamento da decisão, mas é a ausência de um governo central ao mesmo tempo. É a ausência de uma autoridade central, né? Então, quando nós falamos em governança, é um processo decisório multicêntrico em que muitas vezes essas decisões não se fazem de modo vinculante, obrigatório aos estados. Então, muito do que acontece, por exemplo, no campo mesmo do direito internacional, ele acontece de modo a orientar, né? Mas os estados têm que manifestar o seu consentimento para participar e também é muito interessante um outro mecanismo, que é o mecanismo a gente chama de soft law, que são recomendações de organizações internacionais, mas que os estados podem aderir ou não. Então, nesse sentido, a hipótese com a qual eu parto, né, para a apresentação aqui, para o nosso debate na sequência, né, Daniel, diz respeito à seguinte compreensão, né? Então, são hipóteses aí para nós estimularmos a nossa reflexão, as nossas reflexões. Que a preparação do ambiente planetário para a REURBEX, para a reurbanização extrafísica, enquanto processo de transformação e reciclagem coletiva, né, RECINS, mas reciclagens intraconscienciais coletivas, a aceleração também de um processo evolutivo, demandou a estruturação de instituições, práticas e normativas capazes de conterem as expressões mais primitivas de consciências a serem reurbanizadas. E que isso pode ser observado pela silenciosa e profunda articulação, processo de governança pós-nacional, desenvolvida nos últimos séculos, desde a formação do Estado Nacional à governança global, enquanto prenúncios do Estado Mundial. Então, evidente, assim, vejam, tudo que está aí pode ser decomposto, certo? Mesmo as organizações internacionais, nós observamos algumas já com um certo tempo, mas eles também podem, os estados têm a possibilidade de se retirarem, né, dessas construções, dessa arquitetura política global. Então, a expressão do perfil de consciências reurbanizadas ela tem um traço, né, mais primitivo, que nós interpretamos bastante numa perspectiva anticosmoética, certo? Então, lá no Homo sapiens reurbanizados, tem uma extensa descrição de vários perfis, né, de reurbanizados. Então, essa é um pouco uma marca, né, do que acontece. Esse livro ele está baseado em algumas ideias, né? A ideia das superpopulações, desse grande aumento da população planetária. Se nós observarmos principalmente nos últimos 2 séculos, né? Nós saímos aí de 1803, a população planetária atingiu 1 bilhão de pessoas, e nós passamos né, até 1929, que foi que dobrou a população, chegou a 2 bilhões, e nós passamos essa curva mudou bastante em termos de crescimento populacional, nós estamos chegando, passando de 8 bilhões de pessoas hoje em dia. Então, essa seria uma das características desse processo que é descrito lá no Homo sapiens reurbanizados, e esse é um fato que nós podemos observar por tudo que nós sabemos sobre a população planetária, né? Esse, ter mais consciências vivendo, e aí, nos últimos 20 anos, a maior parte da população planetária também vive em áreas urbanas, essa maior convivência com mais consciência, também representaria uma aceleração evolutiva? Então, essa é uma questão interessante de nós refletirmos, né? Nós convivemos com mais pessoas hoje do que vidas passadas, né? Vida de uma pessoa no século XVIII, XIX, mesmo no começo do século XX, poderia oportunizar contatos com maior diversidade cultural, com maior diversidade de manifestações conscienciais. Então, junto com isso, nós tivemos, nesses últimos séculos, nas últimas décadas, uma melhoria substancial em vários aspectos ligados à condição de vida no planeta Terra. Então, por exemplo,
uma redução importante nos índices de mortalidade infantil. Eu vou me referir a dados do Brasil, mas quem quiser buscar nos seus países, essa é uma tendência que foi acompanhada em diversos países, né? Então, por exemplo, mortalidade infantil, ele é um indicador utilizado também para aferir o índice de desenvolvimento humano dos países, porque ele consegue olhar para o sistema de saúde, né, desde o processo da saúde da mulher, o pré-natal, as condições do nascimento o início da vida da criança. Então, mortalidade infantil, o Brasil nos últimos menos de 30 anos reduziu para um terço, né? As condições de nutrição, a redução do analfabetismo, as condições habitacionais, nós temos muitos desafios. Mas ao longo de algumas décadas, a melhoria é bastante substancial. Acesso à água potável, estamos aí com em torno de 800 milhões de pessoas com dificuldade de acesso à água potável, mas percentualmente a população planetária, esse é um processo que melhora, né? Expectativa de vida, aqui eu chamo a atenção do ponto de vista realmente enquanto experiência humana do planeta e oportunidade evolutiva e de resgate de interprisões grupocármicas, só no Brasil, nos últimos 30 anos, nós aumentamos 10 anos a expectativa de vida, certo? Só nos últimos 30 anos. Nós fomos mais para trás, mais ainda a melhoria das condições para a expectativa de vida no planeta. Quanto vale um ano a mais de vida na maturidade? Essa é uma grande questão, me parece, assim, do ponto de vista evolutivo. Eu acho que pode ser um momento, uma oportunidade de acabativo e de resgates e de soluções em termos de interprisões e recomposições muito significativo e de uma utilidade evolutiva potencialmente extraordinária, né? Novas ameaças também, né? Nós passamos a compreender, ligadas a riscos ambientais, atores armados não estatais, crime organizado transnacional, armas de destruição em massa e novas formas de robotização existencial, desde por questões ligadas à drogadição a medicamentos, às vezes, que são usados em larga escala, que podem gerar afetar as condições, né? Mas nós vamos ver os temas das novas tecnologias, por exemplo. Então, é um conjunto de situações que criam uma complexidade maior para lidar nessa existência. Nesse, nesse contexto, eu, na verdade, assim, achei muito interessante eu coloquei aqui a capa de 3 livros, na verdade, né, para chamar a atenção dos nossos parceiros aqui da live. Então, da nossa plateia da live. Uma das questões importantes, interessantes de nós vermos em termos de repercussões é a formação do Estado moderno nesses últimos 5 séculos, né? É muito olhado esse livro, O Leviatã, de um autor inglês chamado Thomas Hobbes, publicou em 1651, né, que seria a fundamentação do Estado moderno, um Estado forte, mas que teria um monopólio da violência, certo? Mas um Estado que ele se compromete a proteger a vida das pessoas, era só a vida mesmo, né? Então, essa é a capa do Leviatã, de 1651. Vejam, a Europa saía da Guerra dos 30 Anos, mas a Inglaterra vivia guerras civis religiosas. E as pessoas se matavam por conta das diferenças de orientações religiosas. E isso faz com que ele escreva esse livro, enfim, e faça essa fundamentação. De modo geral, essa organização político-administrativa da sociedade humana, nesses últimos séculos, ela se faz a partir dessa ideia do Estado, se prolifera, né? O que nós tivemos de transformação é que a finalidade desse Estado ela vai sendo gradualmente reformulada para ter compromissos, algumas novidades dos últimos tempos, que é a ideia de direitos humanos, todo ser humano tem direitos. Isso alguns autores vão classificar como uma transição copernicana no direito. Tamanha profundidade que a ideia de direitos humanos agrega nas concepções jurídicas, certo? Afirmar que todo ser humano tem direito pela condição de ser humano apenas, e não porque ter ou dinheiro, ou porque é homem, ou porque é branco, né? Mas dizer que todo ser humano tem direito, isso de fato traz uma mudança muito significativa. E a ideia de democracia, né? Que vem junto aí nessa formação da ideia de Estado democrático de direito.
Então, a conclusão, eu acho, e isso é mostrado em estatísticas, né, é que essa é uma das importantes, essa é a instituição que foi determinante para o declínio da violência nos últimos séculos. Quem faz essa análise é o Stephen Pinker, um psicólogo social de Harvard, que vai escrever este livro que está à direita, ali acima, né, The Better Angels of Our Nature. Em português, tem a tradução pela Companhia das Letras. O título é Os Bons Anjos da natureza humana. Ele, como psicólogo, vai tentar olhar a natureza humana. E o subtítulo é Por que a violência diminuiu? Então, ele faz uma meta-análise e vai tentando encontrar o Estado moderno quanto elemento, quanto causa exógena à natureza humana, externa à natureza humana, é um desses determinantes para o declínio da violência. Ele também vai chamar atenção para o processo civilizador, as pessoas irem viver em áreas urbanas, né, a convivência, né? As pessoas vão, digamos, o professor Valdo usava uma expressão se domesticando, né? Mas também há um conjunto, né, de razões para essa organização melhor e para esse declínio da violência, né? Então, uma das causas que eu chamo a atenção aqui na Consciologia, é interessante nós observarmos, ele vai colocar a revolução da leitura, né? O quanto a literatura foi um fator-chave para a construção de empatia entre pessoas, povos, culturas distintas. Então, eu comento ali, eu tenho um livro sobre a formação do Estado Democrático de Direito, conta um pouco dessa trajetória. Nesse contexto, né, nós passamos a um novo cenário, a um cenário de muita efervescência em termos de informações, de trânsito, de fluxos de transporte, de comércio, com a ideia da mundialização, né? Então, a mundialização, basicamente, do ponto de vista conceitual, eu acho que nós podemos definir ela, né, como um processo que acontece em várias áreas, então seria multidimensional, acontece no comércio, acontece no direito, acontece na política, né, que faz que promove uma transformação dos referenciais nacionais e nacionalistas para os pós-nacionais. Então, mesmo as legislações dos países, cada vez mais elas vêm orientadas por tratados, né, criados e negociados em espaços internacionais. É, tem um autor clássico lá do constitucionalismo português, chamado Joaquim Gomes Canotilho, e ele vai fazer uma preocupação, né? Se o dirigismo constitucional, por exemplo, da Europa, ele não está mais centrado no direito comunitário europeu do que nas próprias constituições. Vejam a mudança, né, para esse espaço pós-nacional enquanto centro decisório, determinante da vida em sociedade. Isso é classificado por vários movimentos, né? Acontece por vários movimentos. Um deles é a revolução das tecnologias de informação. Desde a era do rádio, a era da internet, nós experimentamos uma espécie de compressão espaço-temporal. Nós conseguimos acompanhar em tempo real o que acontece nos lugares mais distantes do mundo, o que eventualmente poderia acontecer, levava muito tempo para ocorrer, né? Desde transportes, mas também informações, experiências humanas, contatos interpessoais, enfim. Então, essa revolução das tecnologias de informação, é claro, ela abre um caminho que pode nos levar para mais crime, pode ser usado para crimes, mas pode ser usado para fomentar a solidariedade entre estranhos também, né? Isso foi mobilizado bastante pela globalização econômica, que mobilizou mais circulações de pessoas, de cargas, de bens, né, e de capitais. Então, tem um processo que diz respeito de fato à dimensão econômica. Então, se nós olharmos ao redor aqui, hoje, né, nós vamos ter produtos de vários lugares do mundo, mas muito, muito, por exemplo, da China, né? Hoje essa é uma tendência importante. Há pouco tempo se falava, nós tínhamos aí também, mas mesmo que sejam produtos nacionais, com tecnologias de outros países, né, com algumas peças de outros países, essa globalização econômica ela permitiu isso tudo, né, o acesso a alimentos e bens de consumo de mais diversos países. E isso vem junto com o que nós chamamos de integração regional, que é essa tendência de regionalização. Essa regionalização
ela é um mecanismo de conter os efeitos eventualmente nocivos da globalização econômica e ela prepara, a partir das regiões, essa adaptação aos estágios dessa conexão mundial, né? Então, e é nesse espaço de integração regional que nós observamos as maiores concessões de soberania. Então, uma vez o professor Valdo falou que a principal experiência de Estado mundial era a União Europeia, né? Veja, muita coisa estava acontecendo, e, né, a bandeira da ONU, no CAEC, e ele falava que era a União Europeia. E aquilo, né, aquelas ideias ficam assim, mas deixa eu entender isso melhor, né? Tem um verbete que eu acho que é União Europeia, o direito comunitário europeu, feito pelo Rafael Seidel, defendido lá na verbeta, no Tertuliário, mas de fato é o espaço onde as maiores concessões de soberania são forjadas. Então, nós vemos aí, veja, quase todos os países do mundo estão embarcados em processos de integração regional, de alguma maneira. Com isso se experimenta muitas concessões de soberania. Além disso, nós vemos uma tendência de que a sociedade civil passe a atuar também cada vez mais por temas pós-nacionais. Hoje é muito evidente os trabalhos em torno da proteção ambiental, mas isso também nós podemos ver nas temáticas ligadas a direitos humanos, experiências ligadas à solidariedade internacional, Médicos Sem Fronteiras, né? Eu coloquei aqui algumas casos de ONGs, né? Ligadas à sociedade civil e já atuam em espaços mais pós-nacional, inclusive, né? Então, Médicos Sem Fronteira, eu comentei aqui o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, né? O CICV, que atua nos lugares onde as crises humanitárias estão mais prementes, né? A Human Rights Watch, e eu tenho um livro também que eu estudo, analiso esses impactos, né, da mundialização sobre o direito, né, e como é que fica, como é que nós podemos interpretar o estado da arte em torno dos direitos humanos e democracia. E, e a ideia de direitos humanos, que vem em base a um conjunto de normativas que tende a agregar vários países a discutir, como o caso da proteção internacional da infância, né? Vejam o caso da infância. A infância foi uma invenção do século XX, né? Não se abordava dessa maneira a infância e nem a proteção, a ideia de proteção integral, ela vem nos últimos 30 anos. Então, pouquinho mais, né? 30 a 35 anos. Então, vejam que são transformações interessantes e importantes para pavimentar condições de vida mais saudáveis gradualmente. É claro que isso tudo necessita de um processo de entendimento, de comprometimento e de efetivação. Então, nós podemos observar alguns espectros dessa governança global, alguns aspectos dessa governança global em funcionamento, né? O que eu veja, é bem comum, né, haver uma crítica sobre a ONU na expectativa eventual de que a ONU fosse um Estado mundial, mas ela não é um Estado mundial, né? Talvez as críticas mais substanciais que se observem em torno do funcionamento da ONU estejam centradas no que aconteceu em Ruanda em 1994. Houve um genocídio, as tropas da ONU estavam em Ruanda, pediam autorização para interromper aquele genocídio e não recebiam essa autorização. Então, ali foi um momento que mostrou assim uma crise do funcionamento da instituição, do modo de decidir da instituição. Mas eu tenho por hipótese, e aqui eu compartilho com vocês, e avaliem, né, aos poucos aí, reflitam sobre isso, se vocês puderem, que, de fato, a principal contribuição da ONU foi começar a oferecer uma forma de observar a vida humana no planeta a partir dos próprios referenciais. Nós tínhamos sempre os referenciais nacionais para ver o que acontecia, né, no mundo. Então, relatórios eram eventualmente de outros países. Daqui a pouco tem uma burocracia que é para olhar o planeta todo e começa a observar, a fazer relatórios e panoramas globais. Essa forma de compreender a vida humana do planeta foi uma contribuição fundamental, eu diria, da Organização das Nações Unidas. Então, nós temos hoje em dia uma proliferação de relatórios globais que oferecem um entendimento e condições de interpretação sobre os desafios humanos no planeta, né, em torno de diversos problemas. Eu trouxe aqui só impactos humanitários. Tem um relatório global específico sobre minas terrestres, que chama Landmine Monitor, sobre munições cluster, sobre comércio de armas. Então, alguns organizados pela sociedade civil global,
alguns por órgãos da ONU específicos, né? Sobre temas da nutrição, da própria governança, da vida nas cidades, sobre vulnerabilidade social, mudança climática, alguns específicos sobre aquecimento do oceano. Existe um órgão da ONU que chama a Organização Meteorológica Mundial, sobe observando as tendências de mudança de temperatura no planeta. Hoje em dia, uma das questões que está bastante em voga, né, a problemática em torno do uso de plásticos e a contaminação de microplásticos. Há uma tendência de um novo tratado para regular isto. Crime organizado transnacional, existe um órgão da ONU sobre drogas e crime que tem um conjunto de tratados que as polícias do mundo tendem a colaborar para buscar o enfrentamento. Gestão aduaneira, existe uma organização internacional específica. Só para exemplificar aqui, dentro do espaço dos 25 minutos da live que nós temos. Então, aqui eu coloco uma questão, né? Se haveriam prenúncios de um direito global, se nós observarmos só alguns tratados de direitos humanos que eu destaco aqui, a quantidade de estados partes, né? Então, os estados precisam manifestar o seu consentimento para participarem de tratados, certo? Então, quando ele entra em vigor, a gente vai chamar quando o tratado entra em vigor para o estado, nós chamamos de estados parte. Então, a quantidade de estados parte nesses tratados é bastante substancial. Então, tem uma base normativa já que os estados vão agregando na sua gramática jurídica interna também para a proteção dos direitos das pessoas, né? Eu chamo a atenção da Convenção sobre o Direito das Crianças, que são 193 estados-parte, né? Mas nós temos ali temas como eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, que é um tratado que foi negociado lá em 1979, né, mais de 40 anos, mais de 40 anos já. Entrou em vigor em 81, e aí tem também tem um número de estados-partes bastante robusto, né? Mas isso mostra o quanto nós podemos ir gradualmente aproximando a gramática de proteção e de direitos. Muitos desafios, veja, nós não chegamos nos objetivos desse processo de proteção dos direitos humanos de uma hora para outra. É um processo bastante gradual. Mas esses temas nem eram compreendidos como problema. Então, aos poucos, a gente começa a observar, começa a mudar a legislação, as pessoas passam a ser convencidas. E eu diria para vocês que se a sociedade não se compromete, não é só os poderes públicos que vão realizar, né? Então, acho que tem um papel importante de muitas pessoas para a realização desses direitos também. Eu diria de todos. Então, talvez entre direito global e governança global, o que nós podemos observar é cada vez mais um monitoramento sobre o desenvolvimento humano né, no planeta. E aí a gente tem governança global sobre vários temas, né? Desde a aviação aérea internacional, que é bastante conhecido, ao enfrentamento do crime organizado transnacional, o Códex Alimentários, que é um programa, né, entre a FAO, que é um órgão ligado à alimentação e agricultura, e a Organização Mundial da Saúde, que vai prever e recomendar aos países, por exemplo, o nível de contaminação, né, máximo que os alimentos podem ter, que tipo de produtos pode ser, o que tipo de aditivo pode ser utilizado nos alimentos, que tipo de componente pode ser usado adequadamente para embalar alimentos, e isso dialoga com a Organização Mundial do Comércio para permitir o comércio internacional de alimentos, mas também para oferecer segurança alimentar. Só o Códex Alimentários, que é algo pouco conhecido da opinião pública, de modo geral, ele tem lá dezenas de códigos próprios ligados a alimentos, componentes de alimentos, aditivos, mas também recomendações. E isso vem para os países não como algo vinculante, mas vem como recomendações. No caso do Brasil, nós temos uma agência de controle de vigilância sanitária que chama Anvisa, que ela incorpora então essas recomendações de modo geral como instruções normativas e portarias, enfim, eu diria para vocês, do ponto de vista jurídico, são normas infralegais, né? São abaixo de leis ordinárias, são normas do próprio órgão. Mas isso em 180, são 188 países que participam do Códex Alimentários, né? O Protocolo de Montreal foi uma iniciativa muito importante para a redução da emissão do CFC no mundo e controle desses buracos na camada de ozônio, por exemplo.
A Organização Mundial das Aduanas também faz recomendações, então o fluxo de mercadorias, aqui mesmo em Foz do Iguaçu nós temos algumas aduanas em funcionamento, né? E elas seguem bastante. Eventualmente, o fiscal que está lá na ponta, trabalhando na aduana, não sabe de onde veio aquela regra, mas tem lá uma Organização Mundial das Aduanas criando recomendações, boas práticas para atualizar e agilizar esse fluxo e trazer as melhores práticas, melhores gestões de risco, por exemplo, para as aduanas, né? Codificação global de doenças, né? E a atuação da Organização Mundial da Saúde nos tratamentos, uma agenda urbana global, os ODS, que são bastante conhecidos e que oferecem um panorama de observação, de acompanhamento sobre prioridades no desenvolvimento e esse olhar do sustentável. Então, são alguns aspectos, eu diria para vocês, que demonstram, eu só fiz uma pequena lista, né, mas dependendo da área, né? Se alguém quiser pesquisar um pouco mais, observar como é que está a dinâmica internacional do assunto, e ela vai mostrar que há uma dinâmica muito interessante sendo desenvolvida também em aspectos que nós poderíamos chamar de governança global. Nós não temos um Estado mundial em funcionamento, mas há um processo de gestão que é bastante silencioso e que desloca o centro decisório para esses espaços extranacionais, né? Fora do Estado nacional. Ao mesmo tempo, nós temos aí enormes desafios ligados, eu diria para vocês, às questões do belicismo, certo? Bom, acho que é importante nós chamarmos atenção aqui, na abordagem da conscienciologia, existe uma obra chamada Homo Sapiens Pacíficos, que vai trabalhar sobre o problema do belicismo em específico. E a característica determinante do indivíduo belicoso, descrito lá no Homo sapiens pacíficos, é a síndrome da ectopia afetiva, certo? Então, vejam só, o mundo tem aumentado gastos, os orçamentos militares e o gasto em armas. O último ano de 2024, segundo dados desta instituição, CIPRE, foi de 2,7 trilhões de dólares. 2,7 trilhões de dólares. Veja, então, o que eu coloco aqui como reflexão apenas é sobre de que maneira, né, esse volume de investimentos em armas e militarismo impacta o holopensene planetário. Quantas pessoas e qual a intensidade da pensenidade dedicada ao belicismo no planeta? E de que maneira isso pode indicar um padrão de ectopia afetiva dos trabalhadores da indústria, dessas indústrias, né, de armas, indústria da morte. Então, pegando agora um gancho com o livro Homo Sapiens Reurbanizados, desculpa, né? Tem lá na página 410, que vai tratar de alguns impactos, interprisões, né, ligados ao belicismo, né? Essa frase, de fato, está em destaque lá no livro também, que o incentivo ao belicismo através de comportamentos públicos ou anônimos, e principalmente da autopensinidade consciente ou inconsciente, constitui uma apologia franca à anticosmoética. Então, e aí tem essa pergunta está entre aspas, né? É um destaque lá na mesma página do livro. Qual é o nível de exemplarismo oferecido por você quanto à promoção do pacifismo nas manifestações conscienciais? Então, acho que é uma questão interessante para nós vermos o quanto a gente pode contribuir também para esse processo de construção. Então, apenas para encerrar, né? A gente vê, há pouco mais de 150 anos, né, houve uma guerra, considerada uma das guerras mais fratricidas das Américas, que foi a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. No Brasil, ela é muito conhecida como a Guerra do Paraguai, né? Mas foi a Guerra da Tríplice Aliança, Brasil, Argentina, Uruguai contra o Paraguai, entre 1864 e 1870, dizimou uma parte significativa da população masculina do Paraguai, e vejam, muito depois disso, havia uma corrida armamentista e uma tensão estratégico-militar entre Brasil e Argentina. Brasil e Argentina, em 1985, firmam um acordo para os dois países pararem de desenvolver tecnologia nuclear para fins bélicos, ou seja, o caminho, né, estavam com tudo preparado já para terem armas nucleares, tinham o produto, tinham o conhecimento, tinham a tecnologia, era um processo de desenvolvimento, já tinham campos de teste, inclusive. E o Sarney e o Alfonsin, os presidentes do Brasil e Argentina na época, né, vem um programa gradual de cooperação militar, mas eles firmam que os dois países vão se comprometer a não terem armas nucleares.
E esse é o caminho para criar o Mercosul. Então, apesar de tudo que se fala de Mercosul, a grande contribuição desses processos de integração regional é que cada vez se torna mais longínqua, distante a hipótese de que exista um conflito armado entre esses países, que historicamente têm um passado belicoso. Mesma situação na Europa, né? A hipótese de um conflito entre os países da União Europeia é muito remota e era historicamente os países que conflitavam. Aqui tem um quadro sobre as forças nucleares no mundo. Essa é uma grande questão, me diria assim para vocês, que causa grande preocupação. Então, nessa abordagem que nós podemos tratar sobre governança global, né, Estado mundial, acho que é importante nós não termos ingenuidade. Então, o mundo chegou a ter 70 mil ogivas nucleares, temos hoje aí um pouco menos de 13 mil ogivas nucleares, mas com potencial destrutivo bem maior. Agora vejam só, saiu uma análise sobre quais países têm mais risco diante de uma guerra nuclear. Mercosul ali é um dos países, uma das regiões do mundo que menos tem risco. Então vejam o quanto há um efeito bumerangue também nesse caminho do belicismo, né? Seja do ponto de vista positivo, seja do ponto de vista negativo. Então, apenas para concluir da nossa abordagem, desses nossos 25 minutos que já viraram 28, né, Daniel? Encerrando então a Tudo minha certo, serra lá, professor. minha apresentação. Então, dentre as conclusões, né, eu tenho como hipótese que o ajuste das instituições políticas para a gestão do interesse comum passa, passam gradualmente a se alinhar aos interesses comuns internacionais, regionais e ou globais, o que é sinérgico à preparação para a reurbanização extrafísica. E nenhuma instituição político-pública é imune a erros humanos, seja erros gerados pela má compreensão ou pela má intenção, né? Assim como a Conscienciologia e os conscienciólogos, né? Assim, é uma questão talvez para nós refletirmos aí, como que a Conscienciologia e os conscienciólogos podem melhor contribuir para alinhar o funcionamento das instituições para o interesse comum evolutivo? Acho que essa é uma das questões que nós precisamos refletir mais e melhor para nos alinharmos nesse maxi mecanismo interassistencial, né? Numa perspectiva universalista. Então, eram essas as minhas considerações iniciais. Agradeço a oportunidade mais uma vez e concluo a minha fala aqui. Excelente apresentação, professor Gustavo. E o pessoal ficou animado, estou observando aqui o chat, a gente está com umas perguntas já. E para iniciar o debate, então, eu convido a professora Patrícia Alves a se juntar a nós. Ela é coordenadora da quinta edição do curso Projeciologia e Heurbex. Seja bem-vinda, professora Patrícia. Olá, Gustavo, olá, Daniel, olá, vocês que estão aí acompanhando essa live tão interessante, né? Gostaria muito de agradecer a brilhante participação do professor Gustavo, né? Que certamente nos conduziu a ricas reflexões sobre o contexto da governança global, a relação com a REUMEC e como podemos alcançar um dia o Estado Mundial Cosmoético, né? É um tema assim para a gente de extrema importância para que a gente possa atuar, né, de maneira mais lúcida no nosso dia a dia e coerente com a ProEx do intermissivista. Então, nós convidamos você que está aí conosco a participar desse esforço coletivo de atuar aí para e passo junto aos amparadores na participação do Projeciologia Urbex. Vocês poderiam aí colocar o site só para a gente apresentar aí rapidinho? E, professora Patrícia, Todos, qualquer pessoa pode participar do curso Projeciologia e sim, Heurbex? Como é que é? Como é que é todo isso aí? mundo. O curso não tem pré-requisito, né? Excelente. E todos os pré-eventos que acontecem, porque é um curso de longo curso, a gente coloca no site. O site é esse aí, né? Nós temos ele em inglês, espanhol. O Projeciologia Reubex é um curso que acontece no final do ano, em novembro, de 14 a 16, é um curso de campo, né? São 3 campos, o aluno passa por 3 campos, mas a gente oferece atividades durante o ano todo. Pode correr o site aí rapidinho para a gente, por favor? A inscrição pode ser presencial ou online,
né? Tá ali as opções presencial online, pode ir correndo. Tudo sobre o curso está sendo depositado aí, tá? Porque o curso, quem pode participar, pode ir subindo rapidinho, por favor. A programação também está aí, pode ir correndo mais rápido aí, por favor. A programação dos 3 dias do curso presencial. Para quem participar online, a gente tem a aplicação de técnicas Flainha. Nós vamos ter 12 professores EPICONs conduzindo os trabalhos energéticos online e presenciais, né? Pode passando, passa rapidinho. Pode subindo. E os pré-eventos são todos colocados aí. Então, todo mundo pode e deve acessar, né, tudo que acontece no curso. Tá bom? Bom, obrigado aí, o Elton, né? Pode tirar o site aí, por favor. E então a gente quer começar a aproveitar a presença do professor Gustavo aí, né, e abrir para o nosso debate. A gente dividiu essa proposta dessa live em 3 partes. Essa primeira apresentação do professor Gustavo. Agora a gente vai trazer umas pensatas, tá, professor Gustavo, que o professor Valdo traz no Léxico de Ortopensatos, que a gente gostaria que você comentasse, e depois a gente vai abrir para os nossos internautas também trazerem as suas questões, ok? Então, vocês podem escrever aí no chat que a gente vai trazer as questões para o professor Gustavo. Agora, professor, tendo em vista tudo que você trouxe aí para a gente, são várias ortopensadas, né? Mas a gente escolheu algumas que a gente acha que são mais, assim, pertinentes no nosso momento aqui da live. A primeira que a gente traz é o seguinte, ele coloca, Estado, o século XXI ainda está surdo para o Estado mundial? É uma pergunta que ele faz. Por que que a gente traz essa pergunta? Nós acabamos de chegar essa semana de uma expedição paracientífica na Expo 25 em Osaka, no Japão. Foi organizada pelo Mega Centro Cultural Aloteca. E essa exposição nos choca muito, porque ela é muito positiva. O tema dela é projetando a sociedade futura para nossas vidas, buscando a se inspirar soluções inovadoras, aliando tecnologia colaborativas para enfrentar os desafios globais. Participação de 160 países, instituições, que procuram realmente promover uma sociedade mais sustentável, inclusiva, conectada, né? E centrada nas pessoas e voltadas também para o progresso rumo às ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável na agenda da ONU. Então, assim, é muito impactante você ver tanto o esforço coletivo, e assim, a gente tem a previsão de que ela vai ser frequentada por 28 milhões de visitantes. Quer dizer, seria em torno de 120 mil pessoas diariamente passando por ali, nesse Holopensene muito positivo, sabe? Assim, a gente assim, pensa até que a gente está vivendo uma utopia. Parece que a gente está assim, num curso intermissivo, vivendo uma utopia que é bem assim, contrastante com o que a gente vive hoje em dia também em outras partes do mundo, né? Com muita belicosidade, muito confronto, muita pobreza. E aí, assim, a gente volta bastante impactado. Mas por que esse impacto? Porque a gente vê que a gente pode chegar lá. Parece que a gente já está no estado mundial quando a gente está lá. Parece que a gente já está vivendo essa utopia. E são pessoas das mais diversas nações, vivendo as mais diversas dificuldades, que ali elas vivenciam uma coisa, um holopensene bem positivo. Então, a minha pergunta para você seria essa. Qual, assim, a importância que tem a grupalidade na formação desse holopensene positivo
onde a gente percebe muito amparo, e qual seria o papel de cada mini peça nossa nesse processo para montar esse holopensene tão positivo? Obrigado, Patrícia, pelo contexto também, né? Então, assim, a frase do professor Valdo é: o século XXI está surdo, né, para a ideia a pergunta, né, como pergunta surge, né? Estaria surdo para o Estado mundial? Nós vemos, veja, nós vemos várias realidades simultaneamente em curso no planeta, desde ressurgimento de nacionalismos, processos que de alguma maneira fundamentavam também uma incompreensão de realidades interculturais, uma pretensão de superioridade, digamos, de ideias de raças, né, entre seres humanos e tentar fundamentar isso como uma razão de estabelecer um subnível entre humanos. Então, isso também está presente em tempos atuais, né? Questões religiosas, vários choques culturais, mas cada vez mais também nós percebemos a ideia de uma diversidade cultural sendo cultuada como um valor. Então, assim, talvez a ideia mais significativa da democracia que nós deveríamos aproveitar é a ideia de intercompreensão. Intercompreensão. Como é que nós podemos desenvolver o nosso temperamento, o agregar essa ideia de intercompreensão na nossa manifestação consciencial, observar isso na nossa pensanidade. O conscienciograma, esse livro de autopesquisa, ele tem lá uma série de folhas de avaliação ligadas ao universalismo, por exemplo, que é a última parte, acho que são as últimas 10 folhas de avaliação, né, do conscienciograma. Então, traz vários aspectos ali que nós poderíamos observar sobre isso, mas também sobre fraternidade, né? Então, esse alinhamento, veja, essa transformação, ou esse caminho que nós podemos vislumbrar, e aí eu vi que tem uma pergunta, né, sobre a questão dos evoluciólogos. Esse caminho, ele é um caminho que ele só vai ser possível na medida em que o Holopensene planetário tiver uma tendência para isso, certo? O que nós observamos hoje de realidades no mundo, sejam elas que tenham grande força política, mas vejam, quando a gente fala em 2 trilhões e 700 bilhões de dólares investidos em militarismo e armas, né, o quanto de pensenidade vai no tema do belicismo. Então, o que nós talvez pudéssemos, o que nós podemos trabalhar né, em primeiro lugar é nós mesmos, né, o autoconhecimento e contribuir, né, primeiro nesse aspecto, eu acho, sabe, Patrícia, a autopesquisa e nós desenvolvermos e qualificarmos os nossos, é, assim, o que nós temos ainda de elementos ligados à belicosidade, a temperamentos, à incompreensão, né? Mas depois ampliando para a mega fraternidade. Então, sem dúvida alguma, se nós estamos no mesmo, digamos, barco, né, na mesma nave humana, na mesma nave planetária, é que nós temos né, uma conexão com essas realidades ligadas a ectopias afetivas. E, ao mesmo tempo, nós vemos muita se nós pudermos fazer assim uma lista de espectros de solidariedade internacional, eu acho que uma das instituições no mundo que mais salvou vidas, a meu ver, é a Comitê Internacional da Cruz Vermelha, né? Ela está onde os impactos humanitários são mais pesados e ela surge lá em veja, tem um advogado de Genebra tem uma experiência em que ele vai falar com Napoleão III e aí acontece uma batalha entre tropas do Napoleão III da França e do Império Austro-Húngaro. E aí acaba aquela batalha, ele vê assim, soldados e pessoas feridas, e ele faz numa igreja um centro de acolhimento das pessoas e buscando salvar a vida, independente do lado que é. Independente do lado que é, para salvar a vida, independente do lado dessa batalha. Então, eu acho que a gente pode tentar pensar nesse papel de economia de males também, né? Nós estamos aí e ver dentro da nossa atuação, né? Da nossa pensanidade, que nós temos um papel importante. Eu entendo, assim, todos têm um papel importante nisso, né? Mas necessariamente o Holopensene planetário vai ter que ter condições para que isso aconteça. Hoje nós vemos aí todas essas realidades simultaneamente em desenvolvimento.
Agora, Patrícia, tu faz uma pergunta que eu tenho pesquisado e trabalhado o tema parapolítica, né? A meu ver, a grande questão da parapolítica na autopesquisa, quer dizer, Conscienciologia é autopesquisa, na autopesquisa, a parapolítica deve nos levar a refletir sobre qual o meu papel, qual o seu papel no maximecanismo interassistencial. Como que eu qualifico a minha colaboração nesse maximecanismo interassistencial? Como é que eu posso compreender melhor e atuar melhor, aproveitar melhor as oportunidades que estão a cargo? Nos estudos de proexologia, né, muitas vezes a pessoa começa achando assim, onde está a minha proex, né, como se fosse uma coisa distante. Mas veja, se a gente para e olha ao redor e compreende melhor o nosso papel onde nós já estamos inseridos, aquilo que já chega para nossas realizações cotidianas, qualificar essa atuação, a nossa pensanidade, eu acho que já começamos, né, a qualificar a nossa autopesquisa nessa linha. Então, eu iria um pouco por aí, Patrícia. Obrigado. É muito legal, né? Você falou da Cruz Vermelha, assim, o pavilhão da Cruz Vermelha lá na Expo, ele traz todo esse trabalho, né, de árduo que a Cruz Vermelha faz, mas assim com o Holopensene tão positivo, com energia tão boa da ONU também, foi muito legal. E eles finalizam assim, mandando a pessoa pensar no que ela quer de sonho e joga para cima, assim, de uma maneira bem lúdica, né? Mas assim, você falando assim no papel de cada um, uma coisa também que chama muita atenção para a gente, e assim, que é um componente muito importante, é a questão do voluntariado, né? Então, a gente também escolheu uma pensata aqui referente ao voluntariado. O professor Val também coloca: o trabalho do voluntariado é a base prática do assentamento do vínculo consciencial, da megafraternidade, da policarmalidade e do futuro Estado mundial nas socinhas do planeta Terra. Na sua opinião, o voluntariado que a gente faz hoje na CCCI já se aproxima do modelo de governança próximo ao Estado mundial? Então, se há 1.500 voluntários na Conscienciologia, há 1.500 situações diversas, eu diria para ti, né? Mas o fato, assim, por que que eu estou dizendo isso? Eu tenho a convicção, claro, o voluntariado, ele é um caminho de uma contribuição desinteressada, desvinculada de um mecanismo capitalista, de retorno financeiro. Inclusive, a gente ajuda a sustentar as instituições, né? Mas isso pode, sem dúvida alguma, esse é um caminho interessantíssimo para nós pavimentarmos, né, esse nível, esse padrão de pensanidade. Então, ah, no Projeciologia que tem nessa abordagem, a unidade de manifestação da consciência é o pensene, certo? Pensamento, sentimento e energia. Então, tudo que nós colocamos de energia em processos mais homeostáticos, mais desinteressados de interesses egóicos, né? Pensando num alinhamento, né, que promove assistência pelo esclarecimento, sem dúvida alguma é uma contribuição, eu diria para vocês, das mais sofisticadas para nós construirmos essa transformação a uma perspectiva de uma sociedade mais cosmoética, né? E é isso que vai abrir o caminho para a ideia de Estado Mundial. De fato, né, quando se pensa em Estado Mundial, como é que seria essa instituição, né? E nós talvez pudéssemos observar por vários aspectos, mas um deles será que eu já vivencio uma existência com menos preconceitos por nacionalidades, por condições existenciais. Então, a pessoa se liberar e ela pode vivenciar, talvez, com mais qualidade, o que seria as características do Estado mundial cosmoético na sua existência. Há pessoas que conseguiram desenvolver um temperamento, né, desde o poliglotismo, né, as vivências interculturais, tudo isso também talvez possa ser observado pela experiência de cada pessoa. Eu diria que, sem dúvida alguma, nós temos pessoas que talvez já vivenciem uma experiência mais próxima ao Estado mundial cosmoético,
pela sua manifestação consciencial. Agora, o voluntariado é um caminho, nós vemos aí muitas manifestações, muitas instituições trabalhando, né? Seja dentro da Consciologia, mas também fora, que conseguem contribuir para uma experiência de fraternidade mais significativa, e que vai, de alguma maneira, nos aproximando dessa realidade. Veja, o que tem sido interpretado, mesmo dentro da Conscienciologia, mas fora outras linhas de pensamento também têm falado sobre esses temas ligados à reurbanização, é que assim, nós primeiro passamos por um período de piora para depois melhorar, certo? Então, esses desafios de resiliência também precisam ser bastante construídos, né? É, a gente vê que é importante passar por essas etapas, né, para levar reflexões mais profundas, né, e tirar também o tapete, a sujeira debaixo do tapete, porque tem que haver uma homogeneização holopensênica, né? E a gente percebe também, né, Gustavo, que só da pessoa se preocupar com esse tipo de pensamento, dela colocar as energias de uma maneira mais cosmoética, mais homeostática, isso já reverbera muito positivamente, né? Faz uma diferença incrível e que a gente não dá valor a isso, né? E a gente dá abertura para o amparo, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante que a gente precisa assumir, né? Eu vou trazer mais uma pensata só terminando esse aspecto aí, depois a gente pode até ver aí, né, Eu acho, Daniel, como é eu, que estão as perguntas aí. então, Uma eu acho que a pergunta, nossa, Paty, a nossa equipe já sinalizou lá que deveríamos entrar. Tá cheio de perguntas, o povo está animado. O que que tu acha? Quer entrar com mais então uma tá. pensada? Então, tem É, alguma mais relacionada com esse assunto? Traz aí para a gente. tem sim. Então, vou só reforçar aqui para o pessoal, né, que tem quem não perguntou ainda, que vocês podem enviar as perguntas nos comentários através do chat, tanto aqui no tanto do Zoom quanto do YouTube, né, que a gente vai fazer o máximo esforço para atender o maior número de perguntas possível, tá? Priorizando, claro, sempre as mais alinhadas aí ao tema desta live, tá bom? Então, eu vou começar aqui já, professora Patrícia e professor Gustavo, com a seguinte pergunta. Coisa simples, tá, Gustavo? Quando penso em Estado mundial, penso em um Estado que domina todos os outros. Talvez influenciada por filmes de ficção, né, que aparece muito aí na mídia, né? Então, professor, na sua opinião, corremos o risco de seguir por esse caminho nosográfico? Assim, o cenário contemporâneo, ele não nos mostra a tendência de um Leviatã global, né? De um grande estado, não é isso. O que de fato temos são estados que são superpotências. E essas superpotências, elas eventualmente conseguem um nível de penetração no funcionamento dos estados, certo? Então, tem países que têm milhares, pega só o caso do Brasil, esses dias eu estava vendo o caso dos Estados Unidos, tem em torno de 1.400 funcionários no Brasil, né? Então, o nível, o orçamento dos países, né? Imagine no mundo inteiro, né? Então, a forma de funcionamento de algumas grandes potências, ela gera influências talvez maiores do que a gente consiga perceber no funcionamento de um país e outro. Mas a soberania é um resguardo, né, entre os países para que um país não se submeta ao outro, né? Então, assim, hoje a gente não consegue observar essa tendência de um um Leviatã global. Acho que a tendência é processos de governança que vão se aperfeiçoando e gradualmente sendo, veja, vai muito no convencimento, né? O que, para nós chegarmos lá, de fato, a gente precisa de um nível de entendimento médio de que o caminho é por aí. Então, o papel da sociedade, eu acho que é bastante determinante, né? Seja para a escolha dos seus líderes, seja para os valores que vão ser perseguidos nesse processo de construção. Mas eu não vejo que seja uma tendência de um Estado dominante. Se ela quiser pesquisar mais sobre o tema, tem um autor alemão chamado Ottfried Hoff. É, o sobrenome é Hoffe, tá? Hoff. E ele tem um livro que chama Democracia no Mundo de Hoje, publicado pela Martins Fontes,
e ele vai fazer uma fundamentação de uma república mundial, federativa e subsidiária. Tem vários olhares do caminho que pode ser construído para um Estado mundial, mas esse faz uma fundamentação com base no autor né, ele é neo-kantiano, de Frankfurt, mas ele faz uma fundamentação interessante de como é que poderia ser isso perseguido e construído gradualmente. Você mencionou em algum momento a questão dos tratados, né, e da quantidade de países signatários em cada, ter aumentado os diversos tratados, né? E nessa linha de convencimento que você trouxe agora, ah, que tipo de mecanismos que a ONU tem para fazer com que os países sejam, né, aceitem, sejam signatários? Existe esse mecanismo? Como é que eles fazem como é que a ONU faz, né, assim, para incentivar, né, motivar mais que os estados entrem nessa condição de signatário? Porque não deve ser só, né, partindo do princípio, né, que essa homeostasia, que muitos países não estão ainda nesse nível de homeostasia, de equilíbrio, de pensando em direitos humanos. Como é que se faz que a ONU chegue, então, a É, incentivá-los, né? a ONU é a vontade dos estados, certo? A ONU, né, em primeiro lugar, é importante colocar isso, né? Tem diferentes órgãos da ONU, mas, digamos, um dos que aprovam tratados é a Assembleia Geral das Nações Unidas, né? Uhum. E na Assembleia Geral, muitas vezes, o que faz primeiro? É ter diagnósticos sobre determinados problemas. Então, saem relatórios que vão mostrando, olha, a gente vai ter que perseguir o tema do plástico, hoje o microplástico. Isso é um problema global, nós precisamos construir um caminho, uma solução global. Não vai adiantar nós construirmos um país ter uma solução se esse plástico acaba no oceano, nos nossos alimentos, e já estão encontrando traços de microplástico em animais selvagens, em peixes e em águas internacionais. Assim, ou a gente encontra um caminho de solução comum, ou a gente não vai ter solução, né? Então, primeiro é de fato construir diagnósticos, né, importantes. Então, o caso da mudança climática, os primeiros relatórios, eles tinham mais de 500 pesquisadores envolvidos, né, para conseguir chegar nessa grande síntese que é o impacto da atuação humana sobre o planeta e a síntese e a mudança climática, né? Hoje se fala em emergência climática. Então, isso envolve um conjunto de bases de dados, pesquisas para conseguir chegar. Então, o convencimento eu diria para ti, que é o principal porque os estados expressam a sua vontade com base na sua soberania. Então, eles podem se vincular ou não, tá? Eu diria que o convencimento é o principal. Agora, no caminho da implementação desses tratados, tem muitos mecanismos, desde alterar a legislação, criar órgãos próprios, né? Vamos pegar assim a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Tem uma dinâmica que é a violência contra a mulher. Para isso, se percebeu que os países no mundo, o sistema policial era preconceituoso também. Então, precisava de uma delegacia da mulher para conseguir acolher a violência contra a mulher e não criar outra violência nesses espaços, né? Hoje nós temos avançado de modo importante sobre a violência sexual sobre meninas, né? Então, o Brasil, nos últimos 10 anos, diminuiu para 50% o número de meninas abaixo de 14 anos grávidas, né? Se pressupõe violência nesses casos, Mas, né? Então, veja, alguma coisa está funcionando para proteger as meninas. Ainda tem muitos casos, um caso eu diria para vocês que continua sendo inaceitável, mas alguma coisa está dando certo nessas políticas públicas. Então, tem inspetores que vão nos países fazer relatórios, os países têm que prestar informes, e começamos a ter alguns tribunais de direitos humanos internacionais que às vezes condenam os países a ajustar suas legislações, as suas instituições, a banir certas práticas. Então, no nosso caso da América Latina, nas Américas nós temos a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso da Europa tem o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Cada um desses tem 1000 desafios por enfrentar, Daniel. Não tem nada que seja assim, isso é ótimo, funciona perfeitamente. Não, 1000 desafios, mas são caminhos que vão sendo construídos gradualmente para que os estados sejam os principais atores nesse processo. muito bacana mesmo. Tem um outro colega que faz assim, excelente evento, né? Professor Gustavo, considerando algumas omissões da ONU que resultaram em dessomas, podemos admitir a influência e atuação de cons-réus na instituição?
certamente, né, onde tem ser humano, tem erro, tem anticosmoética. Então, assim, a natureza humana, ela está presente em todos os espaços, né? Então, são espaços, veja, eu trabalho com organizações da sociedade civil, né? Tem carreirista, tem gente que quer achar dinheiro. Então, assim, as pessoas encontram a sua atuação, não é porque atuam na instituição que elas sejam, né? Eu atuo na UNILA, por exemplo, que é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana. 50% das nossas vagas são para não brasileiros. Temos indígenas, temos pessoas de mais de 30 países, né? Mas tem gente que não gosta tem gente que entrou porque fez um concurso e queria um salário e não tá não se sente bem diante da interculturalidade, né? Então, assim, na ONU não vai ser diferente, tem casos de corrupção, né? Mas é muito interessante quando a gente vê que a moldura da instituição aponta para aquele caminho. Veja um caso da biografia do Sérgio Vieira de Mello, né? Uma pessoa que se dedicou um monte, e lidou frente a frente com com os réus, eu diria para vocês, né? Em negociações aí complexas, com atores armados não estatais. Então, sim, dentro da instituição. É, mas vejam, acho que para quem quiser estudar mais assim erros e desafios da instituição, acho que o caso de Ruanda é um dos que mostra os maiores desafios, né? Acho que ali foi, eu diria para vocês, acho que do Jean, ponto de vista da natureza humana e Deixa eu processos de interprisão no planeta, os mais pesados são nos casos de genocídio, né? E o genocídio ele está baseado numa ideia de que eu posso determinar, alguém pode determinar quem pode habitar o planeta. E tem pessoas que não têm o direito de habitar o planeta, né? Que merecem a aniquilação. E conseguir mobilizar pessoas, instituições, recursos para promover isso isso é uma experiência, isso é uma dimensão nosográfica muito complexa, né? E aí tem certamente, né, processos bem desafiadores. E nós vamos criando mecanismos de contenção a isso gradualmente. A democracia é um mecanismo de contenção. A oposição tem direito de voz e fala, né? O direito internacional ela preza pelo direito da coexistência, né? No contexto dos impérios, era um Estado não admitia a existência do outro. Agora é a coexistência. A ideia da tolerância, ela ainda é uma grande questão, né? Porque há muita intolerância ainda. Ela é antiga, né? Mas, porque tinha muita gente que se matava porque tinha religião diferente. Hoje em dia, tem casos de pessoas que têm opiniões políticas diferentes e um outro se vê o direito de tirar a vida, né? Por opinião. Então veja que todas essas realidades continuam presentes. Nós não saímos de nada disso. Mas os valores pregados, as normas, as instituições já estão olhando para um outro sentido, e a média da população tem olhado para um outro sentido, né? Então, mas a tendência não é ser um desenvolvimento linear, com avanços e retrocessos dentro de processos provavelmente espirais, né, de desenvolvimento para essas consolidações de melhores práticas. Não tem um caminho evidente, óbvio, vamos por aqui, né? Normalmente, quando se passa a compreender um problema, a gente percebe a maior complexidade dele, né? Então começa a proteção de direitos da criança. Daqui a pouco tem que ser um protocolo específico sobre criança soldado, por exemplo, né? O mundo tinha em torno de 500 mil crianças soldadas. Não, isso a gente tem que criar um mecanismo de contenção, né? Violência sexual contra a criança. Então, tudo isso demanda um aprofundamento e a qualificação, um olhar atento, diagnósticos que não se faziam, né? Então, sobre a ONU, assim, é isto. Professor Gustavo, tem uma pergunta aqui sobre redes sociais. A pessoa fala assim: professor Gustavo, na sua opinião, a SOCIM caminha para uma maior individualização ou socialização baseado no uso das tecnologias atuais, especificamente redes sociais? Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que é uma pergunta que deve fazer todos nós refletirmos e refletirmos isso reflete para nós, né? Como é que nós utilizamos as redes sociais, como essas redes sociais nos permitem mais ou menos essa interação. Então, de modo geral, assim, as redes sociais elas podem ser tecnologias que facilitem o desenvolvimento da empatia, tá?
ao mesmo tempo das relações interculturais, da aproximação intercultural, mas ela também pode ser utilizada numa perspectiva bastante nosográfica, né? Então, acho que isso é o que tem visto. Então, eu diria para vocês assim que a priori, eu diria para vocês que ela é neutra. Ela é neutra. Agora, é importante que cada um tenha, digamos assim, uma cláusula do seu código pessoal de cosmoética sobre como se portar, né? Ou uma prática de integridade para atuar, né, diante disso. Porque assim, eu diria para vocês que é absolutamente natural, assim, entender que há uma contágios pensênicos nosográficos. Então, faça uma autopesquisa de como é que está a sua interação com redes sociais, como é que muda o seu padrão energético, por exemplo, né? Seu padrão de pensenidade, como é que a gente se conecta? E o que que pode ser um elemento balizador para uma melhoria desse padrão, né? Mas assim, de modo simples para responder, eu ainda acho que ele é neutro, varia muito da experiência de pessoa para pessoa. O que você quiser encontrar, você encontra, né? Eu tenho gostado muito, por exemplo, de estudar outras linhas também de conhecimento. Eu consigo ver muita coisa da Consciologia, acompanhei muita tertúlia online, então veja que interessante, pode otimizar muito os nossos estudos, encontrar com pesquisadores de diferentes países, encontrar material. Veja, eu comecei a fazer pesquisas na década de 90 e eu viajava para, né, biblioteca para assistir um palestrante. Hoje a gente encontra tudo à disposição. Isso é maravilhoso, né? Para quem quer aproveitar para isso. Hoje eu pesquiso sobre outras linhas de conhecimento, como é que está a interpretação, sei lá, dentro de outras linhas de conhecimento sobre os mesmos fenômenos. E isso é muito interessante, mas depende muito do uso que se faz. Muito bacana. Uma outra pergunta aí, ligando às tecnologias modernas, né? Fala assim, professor Gustavo, a detorização das moedas fiduciárias, a expansão da tecnologia Web3, o blockchain, entre outras novidades, podem ser uma situação pró-Estado Mundial ou não tem correlação? Vamos pegar aí as nossas, talvez o colega queira trazer também aí A pessoa, pelo visto, conhece muito mais de as, tecnologias do que eu, viu, pois é, não, Daniel? daqui a pouco a criptomoeda deve ser algo nessa linha, provavelmente. Estou aqui Não, pensando. eu diria para ti assim que eu gostaria de saber mais sobre isso, né? É, Mas não, não, para mim não está muito claro se nós vamos seguir nesse avanço de conexões tecnológicas ou se nós vamos ter um pit stop, um retrocesso em algum momento também, porque isso tem sido muito utilizado por redes criminosas transnacionais, né? Então, seja criptomoedas para uso de lavagem de dinheiro, então, assim, isso de fato não me parece que está óbvio identificar qualquer caminho, né? As tecnologias podem ajudar bastante, mas veja, o que nos interessa é o estudo da consciência. Tecnologia é meio, né? Eu não tenho muito encantamento com tecnologias, nós utiliza, né, no cotidiano, mas isso pode ser um meio de robotização também, pode ser um meio, eu vejo muito a preocupação em torno de criptomoedas e lavagem de dinheiro, eu trabalho com, enfim, alguns informes ligados, né, e análises sobre intercâmbio de informações policiais, governança nesses temas. Há uma preocupação importante sobre o uso também para fortalecer essas redes criminais. Então, para mim, não está muito óbvio para onde nós vamos chegar com tudo isso. É, mas, na medida em que isso pode facilitar, sei lá, né, uma vida mais cosmopolita, pode ser um caminho. Mas não consigo ainda vislumbrar onde isso necessariamente vai nos levar. Eu acho que vai precisar de vamos ter muitas experiências ainda, boas e ruins nesse sentido, até decantar os caminhos para isso. Eu acho que depende muito da maturidade da sociedade, né? A tecnologia É, avançou, mas a maturidade não avançou quase, né? não, eu acho super interessante todos esses temas que foram trazidos, assim, eu também acho, assim, interessantíssimo tudo isso, mas para mim não está muito claro para onde nós vamos. Eu acho que nem para os serenões ainda está muito claro também, não.
Gustavo, eu vou trazer duas perguntas aqui juntas, aí você comenta de uma vez as duas. A intercompreensão seria o ponto de partida a partir da nossa mudança intraconsciencial na transformação rumo ao estado mundial? E outra pessoa coloca aqui assim: para chegar ao estado mundial cosmoético, é necessário começar com as nossas pequenas ações, sem aguardar que bom mundo mude para depois mudarmos. Pode comentar, professor? Eu agradeço as duas questões. Então, a primeira de trás para frente, né? Então, a segunda falando sobre as pequenas ações. Veja, tem nada mais, talvez observado assim, do ponto de vista material, assim, nada mais pontual do que um pensene, tá? E a pensenidade que contribui para a construção do holopensene planetário. Um holopensene planetário mais saudável, mais homeostático, vai ser o espaço para manifestação de uma ideia de mais cosmoética na convivência humana, que vai nos levar, enfim, para uma outra condição de vida no planeta. Então, sem dúvida alguma, acho que o que cada um puder fazer, né? Você sabe como é que eu faço, mais ou menos? Agora, hoje eu estava movimentando lixo aqui, né? Organizando um saco de lixo aqui em casa. E eu rapidamente fiz uma conta, assim, né? Se eu economizar um saco de plástico, né? Por dia, ao longo de um ano, ao longo de 10 anos, quanto é que isso dá? É um saco de plástico, né? Mas se a gente olha no conjunto dessa soma, agora, se forem 1.000 pessoas fazendo isso, se forem 10.000 pessoas fazendo isso, né? Então, eu não posso determinar o rumo de 1 bilhão de pessoas, né? Mas eu posso determinar como é que eu estou atuando, né? Como é que eu estou contribuindo para os caminhos nosográficos ou homeostáticos do desenvolvimento do humano, da vida, da relação do ser humano com o planeta, enfim. Então, eu acho que sim. Eu acho que a gente tem. E veja, é, veja, até do ponto de vista das nossas interpretações ou recomposições, isso talvez faça sentido, né? Todos podem ter um papel nesse processo de construção. Nós nos vemos pequenos ao nos vermos em meio a 8 bilhões, mas nós somos tudo que a gente pode determinar na atuação. Então, acho que essa é uma questão prioritária. A outra questão, Patrícia, tu podes me rememorar, por gentileza? A primeira questão é É sobre a com relação à intercompreensão, né? intercompreensão. Intercompreensão. Veja, eu chamo, né, desse grande abrangência de intercompreensão, né? Eu entendo que sim, porque na medida em que nós desenvolvemos capacidade de escuta, né, empatia, né, nós conseguimos nos ver mais no outro, né, nas pessoas. E essa capacidade de nós nos identificarmos com as dores, com os sentimentos, ela primeiro é uma expressão da própria autopesquisa, tá? Para quem quiser, veja, nós fazemos a abordagem da Consciologia fala na escala evolutiva. E eu tenho uma hipótese de que quanto mais você sobe na escala evolutiva, mais igual você se sente a todos os outros. Não é mais diferenciado, porque se nós pegamos a ideia de elite, né, em quem sobe se diferencia, né? Mas veja, se nós olharmos aquele relato de projeção do professor Valdo Vieira, que é a 70ª experiência registrada no Projeções da Consciência, ele vai dizer que a monja ele se aproxima da monja e ele sentia, era tanta compaixão que ela tinha que ele interpreta, que ele, para o psicossoma dele, aquilo era sentido como uma dor, né? Então, quanto mais a pessoa avança no seu processo evolutivo, mais igual ela amplia o seu espectro de interassistência, ela inclui mais hordas de pessoas na sua atuação interconsciencial, nas suas preocupações para o processo de interassistência. Então, a intercompreensão me parece que é o caminho para isso, né? É a forma de nós gradualmente incluirmos mais atribuições às nossas tarefas interassistenciais. Muito bacana. Ganhamos mais uma pergunta aqui. O pessoal, o pessoal o pessoal tá generoso hoje da equipe aqui. Aí nos permitiu mais uma pergunta. Eu fiquei feliz aqui. Então fala assim, ó. E eu gostei dessa pergunta também.
Então, assim, Gustavo, pelo holocarma das nações, você observa ali ser a China com uma indubitável mudança na balança de poder no sistema internacional, ser conexão para o processo do Estado Mundial Cosmoético por meio de novas práticas diplomáticas e comerciais. Não sei se eu consegui dar a entonação certa. Vamos de novo aqui. Professor Gustavo, pelo localismo das nações, observa ser a China, com a indubitável mudança na balança de poder no sistema internacional, ser conexão para o processo do Estado Mundial Cosmoético, por meio de novas práticas diplomáticas e comerciais? Vide o processo de inserção do projeciologia, por exemplo, nas universidades chinesas. Eu gosto do negócio de balança comercial da China pelas rotas lá da seda do passado, né? A importância do comércio, desse processo também de minimizar o belicismo, né, através dos acordos comerciais. Eu gosto dessa ideia. O que você pode falar para nós, Uhum. Gustavo? É muito interessante. A pergunta faz pensar pra caramba, né? Agradeço muito, acho que dá uma boa tese aí. Mas, bom, vamos lá. Houve essa abertura da China, que conecta a China com o comércio internacional, né? Que desloca o centro de produção também das indústrias, né? Para a China, ela inclui a China nos sistemas, né, cada vez mais, né, no sistema internacional. Veja, a China tem um percentual importante da população global, tá? Ela se aproxima, né, como é uma grande potência, é uma potência regional lá da Ásia, mas é uma potência global bastante significativa. Sabe uma das coisas que eu fico pensando, como é que é usado do ponto de vista evolutivo esse fluxo de mercadorias, porque vai também com as energias dos lugares, né? De alguma maneira, vai com a energia dos lugares. Deve ter uma utilidade evolutiva também, esse fluxo todo de energias que as pessoas conversam, trazem, vão e voltam, né? Compram, né? As mercadorias que vão e vêm. Isso deve ser usado de modo também bastante ambíguo, diverso, mas também do ponto de vista evolutivo. Então, é algo que. Então, primeiro que essa abertura, quanto mais países participam, melhor. O pior são os países mais fechados, mais bloqueados, tá? Porque esse fechamento dos países também é um fechamento para a circulação de ideias. Vejam o caso da Coreia do Norte, o caso de Exatamente. Myanmar, né? E que são países dos mais fechados aí do mundo. Então, esse fechamento ele é muito ruim. Eu acho que ele é ruim também do ponto de vista evolutivo, porque ele trava a circulação de ideias. Então, ficam como se fossem pessoas ilhadas, né? Poucas Ideias, energias decisões. precisam fluir, né? E aí o coletivo às vezes cumpre uma função muito deletéria, que é de uma repressão muito forte também. Então, as individualidades não têm muito espaço para se colocar, né? Os padrões às vezes são muito impostos de modo muito homogêneo e as sociedades são muito diversas e as diferentes formas de vida têm legitimidade para existir. Então essa abertura da China, ela é, sem dúvida alguma, colocou tudo isso e ela sempre mais um estado, mais um povo, mais culturas, uma cultura bem diversa também dentro dela, também traz as suas complexidades, né, Daniel? Então veja só, tensão China-Taiwan, né? As questões lá dos demais espaços que têm pretensões separatistas. Então, as preocupações em torno dos direitos humanos na China. Então, tudo isso, né, as condições dos trabalhadores, o impacto ambiental da produção chinesa. Então, tudo isso né? Ela é importante estar dentro, traz preocupações, mas eu acho que é um caminho. Quanto mais os povos irem agregando gradualmente, sim. E o que a pergunta dela me parece que tem mais conhecimento embarcada nela, né? Então veja, hoje é fácil nós observarmos a presença da China nos países africanos. Aqui mesmo na América Latina, a construção do porto de Quincay, no Peru, é obra chinesa, mas tem uma agenda de pesquisas em relações internacionais que se chama Paradiplomacia, que são os atores subnacionais. Como é que está a agenda internacional dos atores subnacionais? Se nós fazemos uma pesquisa hoje, diria assim, na América Latina, nos municípios, nos estados, a- eles estão muito vinculados à China. Antes, o irmanamento de cidades acontecia às vezes com cidades da Itália, da Espanha. Hoje acontece muito com cidades chinesas.
Então, a presença da China, ela vai chegando por vários mecanismos, por vários canais, e ela é muito E, significativa. e é Então, muito inteligente essa proposta dela de 5 rotas da seda, né? Ela vai longe desse jeito, né? Professor Gustavo, nosso tempo, infelizmente, está terminando aqui. Antes de você fazer as suas considerações finais, eu queria fazer uma observação aí que a produção trouxe aí, dizendo que tem um seriado que chama Black Earth Rising, que tem como pano de fundo o caso do genocídio em Ruanda, né? E também lembrar, assim, foi muito impactante para mim quando você estava falando de plástico, de sujeira, que na Expo, com esse trânsito de 120 mil pessoas diariamente, você não vê um lixo no chão, não vê sujeira em lugar nenhum. Então, assim, eu vejo que é muito importante essa questão da fluidez para contaminar as pessoas também com boas atitudes, sabe? Assim, realmente a coisa precisa vibrar, precisa ter o estado vibracional para contaminar as pessoas com boas ideias. Professor Gustavo, está com você. Muito obrigado. Faça aí as suas últimas considerações, por favor. Aproveite aí uns minutos para falar o que você queria falar e não conseguiu ainda. E a gente agradece muito mesmo essa brilhante exposição sua. olha, parabéns pelo IPC, pela iniciativa, né, dessa abordagem sobre proexologia e Horbex. Agradecer muito pela oportunidade da parceria da Jurisconso com o IPC. Enfim, são algumas questões, né, que alguns temas, algumas questões possíveis para serem abordadas nessa 1h30. Eu acho muito interessante. Cada um faça suas pesquisas, elabore as suas reflexões, não tinha nenhuma pretensão, né, de trazer verdades. Acho que a gente foi pontuando algumas ideias, fatos, para tentar interpretar o contexto que nós vivenciamos, como tudo isso está relacionado a Reurbex. Cada um vai ter a sua própria experiência dentro dessas vivências, mas eu diria assim que do ponto de vista da autopesquisa, né? A pergunta que eu sugeriria, né, para autorreflexão é como é que está a minha atuação como cidadão do mundo, né? Como é que eu estou desenvolvendo o exercício da cidadania na condição de cidadão de um Estado mundial? Será que eu consigo me ver, né, conectado, né? Então é isso que tu falou, Patrícia. Pode parecer pequeno, né, da sujeira, mas veja, as pessoas querem colocar a culpa da prefeitura na sujeira da rua, mas alguém colocou essa sujeira na rua, né? Então, se a cidadania se comprometer, eu acho que nós conseguimos ter um ambiente cada vez mais próximo desse estado mundial. E acho que nós, voluntários da Consciologia, podemos temos o dever de agregar com alguns exemplos. Agradecer muito pela oportunidade, pelas perguntas, agradeço muito. Vou continuar pensando sobre elas, né? São perguntas excelentes e vamos observar como que esses avanços e retrocessos vão se desenvolver. Obrigado, Daniel e Patrícia, pelos estímulos, amparo, Rúbia também. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, esperamos contar com você, com a Juriscons e outras parcerias. Teremos ainda uma masterclass com a Juriscons no final do curso, né? Na verdade, eu queria então aproveitar e convidar para a próxima live. A próxima live vai ser com o professor Roberto Laime, no dia 26 de junho, às 17h30, Fundamentos da Evoluciologia aplicados a Reubex. Depois nós teremos outra live com o professor Djalma Batista, Djalma Fonseca, no dia 24 de julho, também uma quinta-feira, às 19h30, sobre posturas intraconscienciais favoráveis a Reubex. E a nossa última live vai ser com o professor Marco Antônio Almeida a respeito de posturas de auto-organização holossomática, favorecendo o autorreferenciamento e autoinserção lúcida na vivência da Reubex, que vai ser no dia 14 de agosto. Depois nós iniciaremos as nossas masterclasses. Agradecemos muito a vocês que estiveram conosco até agora.
né? Ao nosso brilhante palestrante, ao nosso amigo aí, Daniel Schell, que contribuiu aí, dividiu comigo essa mediação, e a nossa toda a equipe aí que está atrás dos bastidores, que nos possibilita trazer esses momentos para vocês. Eu também agradeço, né, professora Patrícia e professor Gustavo, a oportunidade de estar aqui com vocês. E gostaria de lembrar também que o evento ele acontecerá de forma híbrida, né, ou seja, online e presencial em Foz do Iguaçu. E para os interessados, o link de inscrição no curso Professologia e Herbeck está aí no chat, né? E mais uma vez, então, obrigado a todos e até a próxima, né?